Voltei de uma viagem curta para o litoral, onde passei dias tranquilos com velhas amigas, recarregando as energias que a rotina diária tanto consumia. Ao chegar em casa, no bairro tranquilo de Sorocaba, deparei-me com uma cena que me gelou o sangue. Minhas malas antigas, livros amarelados pelo tempo e até mesmo o quadro que pintei na juventude, tudo jogado na calçada como lixo descartado. Meu nome é Isabela Ferreira Costa. Tenho 65 anos e até aquele momento acreditava que minha vida era um tapete tecido com fios de dedicação e amor incondicional. Mas ali, parada sob o sol poente, entendi que minha generosidade havia se tornado uma armadilha e meu habitual silêncio uma espada afiada que eu nunca soube empunhar. Sempre fui conhecida por ser a rocha da família, a mulher que segurava as pontas quando tudo desmoronava. Minha mãe, uma costureira humilde de origem portuguesa, me ensinou que uma senhora deve manter a compostura, mesmo quando o coração sangra. Aos 65 anos, carrego uma bagagem de risos compartilhados, lágrimas engolidas e uma resiliência que brotou das cinzas de perdas antigas. Havia saído para visitar Dona Clara, minha amiga de infância, em Santos. Foram dias leves, caminhando pela praia, conversando sobre os velhos tempos, sentindo o sal no ar me revigorar. Voltei com o espírito leve, imaginando retomar minha rotina pacata, cozinhando para os netos e ajudando no que pudesse. O ônibus me deixou a poucas quadras de casa e caminhei devagar, apreciando o fim de tarde. Mas ao virar a esquina, vi o caos. Roupas dobradas às pressas, fotos de família espalhadas, até meu vaso de plantas favorito rachado no chão. Meu peito apertou. Pensei em roubo ou acidente, mas então notei o envelope preso na porta com fita adesiva. A letra era de meu filho, Pedro, que eu mesma ensinei a escrever com paciência infinita. Mãe, sentimos muito, mas precisamos do espaço. Minha sogra está doente e vai ficar conosco. Arrumei tudo para você. As palavras dançaram diante dos meus olhos e o mundo girou. 40 anos dedicados a ele, desde o nascimento até vê-lo casado com Juliana, pai de 2 anjos, Miguel e Laura. 40 anos sendo o pilar, a cozinheira, a conselheira e agora reduzida a um estorvo removível. Não gritei, não bati na porta, fiquei ali, imóvel, sentindo uma fúria quieta crescer, como uma semente que finalmente encontra solo fértil. Liguei para minha vizinha, Dona Rita, companheira de chás e confidências há décadas. Ela chegou correndo, com os olhos arregalados de incredulidade. Isabela, isso é absurdo. Como eles puderam? Mas eu já não buscava respostas, buscava ação. Juntas recolhemos tudo, cada blusa, cada livro, cada memória tangível. Colocamos no carro dela e eu disse, calmamente, vou para o chalé? Dona Rita piscou, surpresa. Poucos sabiam do pequeno chalé que comprei anos atrás, em uma área rural próxima, como um plano B para dias chuvosos. Era simples, mas meu, comprado com economias de aulas de pintura que dava esporadicamente. Naquele instante, tornou-se meu santuário. Chegamos ao entardecer, o chalé envolto em silêncio campestre, com vista para colinas verdes. 2 quartos modestos, uma cozinha acolhedora, uma varanda onde o vento sussurrava segredos. Enquanto arrumávamos, Dona Rita revelou. Via a sogra de Juliana chegando com bagagens 3 dias após sua partida. Planejaram isso, Isabela, esperando você sumir. A revelação doeu como veneno, confirmando a premeditação. Não um erro impulsivo, mas uma traição orquestrada. Naquela noite, deitada na cama, ouvindo grilos,
uma determinação surgiu. Não imploraria, não choraria. Pesquisei no celular valores de imóveis, direitos legais, opções de vida nova. O chalé era meu, mas a casa principal, onde Pedro morava, estava em meu nome desde a viuvez. Se ele me via como descartável, descobriria o erro fatal de subestimar uma mãe. Às 2 da madrugada, decidi. Transformaria a dor em renascimento. Meu silêncio não era fraqueza, era estratégia. A história remonta a quando fiquei viúva, há 20 anos. Meu marido, Carlos, partiu num acidente de carro aos 50, deixando Pedro aos 25, recém-formado em engenharia. Eu, professora aposentada, voltei a dar aulas particulares para sustentar-nos. Acordava cedo, preparava refeições, ouvia suas angústias noturnas sobre o futuro sem pai. Pedro era brilhante, mas sensível. Eu o acalmava com histórias e abraços. Ele se casou com Juliana, uma designer ambiciosa, e oferecia casa para eles, achando que família unida era bênção. No início, harmonia. Ajudava com tarefas, viajava com eles em fins de semana. Mas sutilezas surgiram. Juliana criticava minha arte, dizendo que ocupava espaço. Pedro evitava confrontos. Quando Miguel nasceu, ajudei na gravidez, mas pós-parto fui afastada. Mãe, você pode cansar o bebê. Doía, mas engolia. Com Laura, piorou. Sentia-me sombra na própria casa. Comprei o chalé em segredo como refúgio mental, alugando-o para renda extra. Agora era real. Nos dias iniciais no chalé, choque deu lugar à clareza. Dona Rita visitava, trazendo frutas e notícias. Vizinhos fofocavam sobre minha expulsão. Vergonha inicial virou combustível. Pedro veio no 4º dia, constrangido, justificando. Foi temporário, mãe. A sogra precisa de cuidados. Escutei em silêncio, servindo chá, respondendo friamente. Ele se surpreendeu com o chalé. Você tem isso? Sim, filho. Sempre tive planos próprios. Ele saiu confuso, sem o drama esperado. Juliana veio depois com as crianças, usando-as como escudo. Vovó, sentimos falta, mas vi a manipulação. Precisavam de babá gratuita. Perguntei direto. Querem minha ajuda sem respeito? Ela gaguejou, saiu irritada. Você mudou, Isabela. Sim, mudei para melhor. Liguei para minha prima, Luana, em outra cidade. Contei tudo, ela incentivou. Viva para você agora! Aquilo ecoou. Decidi avaliar a casa. Chamei um corretor, um jovem chamado Rafael, que elogiou o chalé e estimou o alto valor da casa urbana. Fomos lá. Bagunça reinava. Sogra de Juliana surpresa. Sou a dona avaliando venda. Constrangimento palpável. Procurado advogado. Doutor. Eduardo, confirmei direitos. Casa minha, notificação de desocupação possível, enviei-a, dando 45 dias. Família reagiu. Visitas furiosas, parentes distantes opinando. Família é sagrada. Mas onde estavam na minha humilhação? Mantive firmeza. Prazo acabou. Mudaram-se. Vendida a casa, investi sabiamente. Viajei para o Nordeste, aprendi cerâmica, juntei-me a grupo de artistas idosos. Conheci Dona Sofia, que superou o abandono similar abrindo ateliê. Histórias compartilhadas curaram feridas. Pedro voltou meses depois arrependido, pedindo perdão. Aceitei visitas das crianças, mas em termos meus. Hoje, aos 65, pinto quadros vendidos online, viajo sozinha, cultivo amizades autênticas.
Meu silêncio inicial foi o berço da minha força renovada. Se essa história ressoa, comente. O que faria no meu lugar? Voltei de uma escapada revigorante para o litoral norte, onde o mar agitado e as conversas profundas com antigas companheiras de juventude me fizeram esquecer, por instantes, o peso das responsabilidades acumuladas. Ao pisar novamente em Araraquara, cidade onde teci minha teia de memórias, o choque veio como um vendaval inesperado. Caixas amontoadas na varanda, minhas coleções de ervas secas para chás medicinais, álbuns de receitas manuscritas e até o tear, antigo herdado da avó. Tudo exposto à poeira da rua como relíquias abandonadas. Meu nome é Margarida Oliveira Santos. Tenho 70 anos e, até aquela tarde cinzenta, vi a minha existência como um jardim cultivado com paciência e sacrifícios silenciosos. Mas ali, com o coração acelerado, percebi que minha complacência havia se transformado em corrente e minha quietude habitual em uma ferramenta afiada para cortar amarras. Sempre fui a guardiã das tradições familiares, a mulher que remendava feridas emocionais com infusões caseiras e conselhos sussurrados. Minha avó, uma herbalista de raízes indígenas, me legou o dom de curar com plantas e palavras, ensinando que a verdadeira força reside na observação paciente. Aos 70, carrego raízes profundas de alegrias simples, dores contidas e uma vitalidade que brota como erva daninha em solo árido. Havia partido para visitar tia Eulália em São Sebastião, dias de colher conchas na praia e trocar receitas ancestrais. Retornei com a alma salgada, ansiosa por retomar o cultivo do meu jardim secreto atrás de casa. O trem me deixou na estação central e andei as ruas conhecidas, sentindo o aroma de terra úmida. Mas ao avistar a residência, o horror, pertences pessoais lançados sem cerimônia, como se eu fosse uma inquilina indesejada. Pensei em invasão ou erro grotesco, até notar o cartão pregado no portão com a caligrafia tremida de minha filha, Sofia, que eu corrigi tantas vezes na infância. Mãe, perdoe, mas o marido da minha cunhada perdeu o emprego e eles vêm morar aqui. Não cabe mais. As letras borradas pela umidade me atingiram como espinhos. 45 anos investidos nela, desde o berço até vê-la unida a Tiago, mãe de 3 joias raras, Enzo, Clara e o pequeno Theo. 45 anos como curandeira familiar, provedora de remédios naturais, ouvinte de desabafos madrugada adentro, reduzida a um obstáculo removível. Não desabei em prantos, não forcei a entrada. Permaneci estática, absorvendo o impacto, enquanto uma revolta serena germinava, como semente sob chuva torrencial. Contatei o velho amigo vizinho, seu Alfredo, parceiro de partidas de dominó e confidente de longas noites. Ele surgiu apressado, com indignação estampada no rosto enrugado. Margarida, isso é uma afronta, eles não têm direito. Mas eu já transitava para o plano prático, além da mágoa. Unidos, empilhamos tudo em sua caminhonete. Cada frasco de tintura, cada manta tecida à mão, cada relíquia que narrava minha jornada. Dirigi. Vamos para essa casinha no campo. Seu Alfredo arqueou as sobrancelhas atônito. Raros conheciam a modesta cabana que adquiri 5 anos antes, em uma chácara periférica, como reserva para emergências ou retiros solitários. Era rústica, mas autêntica, financiada com vendas de pomadas artesanais em feiras locais. Naquele crepúsculo, virou meu oásis. Alcançamos o local ao anoitecer, envolto em névoa e canto de corujas, com quartos ventilados, uma cozinha de fogão a lenha e um alpendre para observar estrelas.
Enquanto desempacotávamos, seu Alfredo desvendou. Vi o casal chegando com tralhas 2 dias após sua saída. Armaram isso de propósito, esperando o vazio. A confissão perfurou como agulha, revelando a deliberação fria, não impulso, mas trama urdida nas sombras. Na cama de palha, sob o teto de telhas velhas, uma resolução cristalizou. Não suplicaria, não dramatizaria. Naveguei no tablet, cotações de terras, consultores jurídicos, caminhos para a reinvenção. A casa urbana, lar de Sofia, permanecia em meu nome desde a separação amigável do pai dela. Se me julgavam obsoleta, aprenderiam o custo de menosprezar uma herbalista astuta. Às 4 da manhã, planejei. Converteria a traição em florescimento. Minha quietude não era submissão, era poção fermentando. O enredo inicia bem antes, na dissolução do casamento há 25 anos. Meu ex, um comerciante volúvel, partiu para outra vida aos 48, deixando Sofia aos 20, cursando enfermagem. Eu, fitoterapeuta autônoma, intensifiquei produções de chás e ungüentos para nos mantermos. Despertava ao alvorecer, preparava elixires, atendia clientes até o poente, ainda achando tempo para consolar sua solidão paterna ausente. Sofia era intuitiva, mas frágil. Eu a nutria com misturas calmantes e diálogos ao luar. Ela graduou-se aos 26, orgulho que me fez verter lágrimas na colação. Empregou-se em hospital. Encontrou Tiago em um plantão, um técnico em radiologia charmoso de família conservadora. Inicialmente, reservei receios, não por antipatia, mas pelo vácuo que se abria. Éramos duo inseparável. De súbito, uma intrusa no ninho. Mas priorizei sua alegria, abençoando a união. No noivado, doei o lar para morar em pós-casório, vislumbrando netos correndo pelos canteiros. A cerimônia foi encantadora. Vendi ervas extras, herdei joias da avó para custear parte. Ver Sofia, radiante em véu branco, aqueceu minha essência. Instalados, o idílio inicial. Auxiliava em infusões para a saúde. Tiago apreciava meus remédios para dores. Mas fissuras emergiram. Sofia questionava minhas ervas exóticas, alegando alergias potenciais. Tiago sugeria modernizar o jardim. Eu me ajustava trocando plantas, silenciando opiniões. Com Enzo nascendo, exultei. Cuidei da gravidez com chás anti-enjoo, massagens com óleos. Mas após, barreiras. Mãe, suas mãos cheiram a ervas, pode irritar o bebê. Ferida, persistia em tarefas domésticas, lavando roupinhas com sabão natural. Clara veio, agravando. Só interagia supervisionada, como estranha. Theo, o caçula, selou o isolamento. Sentia-me espectro no próprio domínio. Adquiri a cabana clandestinamente, com lucros de workshops herbários, como escudo invisível. Aluguei-a intermitentemente, o rendimento como bálsamo de independência. Quando o locatário partiu, mantive vazia, visitando para podar arbustos imaginários, sonhando com autonomia, até o retorno da viagem, quando a cabana deixou de ser fantasia. Nos primeiros dias ali, névoa de incredulidade dissipou-se em lucidez. Seu Alfredo aparecia com pães quentes, relatando bisbilhotices vizinhas. Todos comentam sua expulsão, Margarida. Ninguém crê na ousadia de Sofia. Humilhação inicial transmutou em catalisador. Sofia surgiu no 5º dia, hesitante, justificando. Foi emergência, mãe. A família de Tiago precisa. Ouvi impassível.
oferecendo infusão de camomila, replicando com brevidade. Ela pasmou com a cabana. Você escondeu isso? Sim, filha, sempre cultivei raízes ocultas. Partiu desconcertada, sem efusões. Tiago veio adiante com os netos como isca. Vovó das ervas, volte! Discernia a artimanha. Ansiavam curandeira gratuita. Indaguei francamente. Querem meus remédios sem gratidão? Ele tartamudeou, retirou-se, irritado. Você endureceu, Margarida. Endureci para sobreviver. Contatei primeiro a Rosalina no interior. Narrei o ocorrido. Ela inflamou. Cultive seu jardim solo agora. Ecoou como mantra. Resolvi inspecionar a casa. Convidei avaliador, uma moça esperta chamada Larissa, que admirou a cabana e projetou valor elevado para o imóvel citadino. Visitamos. Desordem imperava, cunhada de Tiago atônita. Sou proprietária, mensurando venda. Desconforto denso. Consultei jurista, doutor. Vanessa, que afirmou direitos, posse integral, eviction viável. Emiti notificação concedendo 60 dias. Reações familiares, investidas coléricas, parentes remotos palpitando. Sangue é laço eterno. Mas onde residiam na minha desonra? Sustentei postura. Prazo exaurido. Desalojaram. Alienada à casa, apliquei recursos em sementes novas. Peregrinei pelo sertão, estudei botânica avançada, ingressei em círculo de fitoterapeutas seniores. Encontrei seu Geraldo, que venceu deserção similar montando horta comunitária. Narrativas trocadas sararam lacunas. Sofia reapareceu meses depois contrita, suplicando absolvição. Permiti visitas dos netos sob minhas regras. Aos 70, elaboro poções vendidas virtualmente, exploro trilhas solitárias, forjo laços genuínos. Minha quietude primordial foi o elixir da minha resiliência despertada. Se este relato ecoa, manifeste. Como reagiria em tal cenário? Acabei de retornar de uma jornada introspectiva pelas montanhas de Minas Gerais, onde o ar fresco e as trilhas sinuosas me permitiram reconectar com raízes esquecidas, compartilhando fogueiras com peregrinos que contavam lendas antigas. Ao descer para o Vale de Juiz de Fora, onde minha existência se entrelaçava com ruas empedradas e mercados vibrantes, o impacto veio como um raio em céu claro. Minhas tapeçarias tecidas à mão, instrumentos musicais que ecoavam canções de berço e volumes de poesia que alimentaram minha alma, todos arremessados na praça fronteira como relíquias de um passado obsoleto. Meu nome é Catarina Mendes Ribeiro. Tenho 72 anos e até esse crepúsculo carregado de nuvens enxergava minha trajetória como uma sinfonia composta de harmonias familiares e melodias sacrificadas. Mas naquele instante, com o vento carregando folhas secas ao meu redor, compreendi que minha harmonia havia virado dissonância e minha melodia contida, um acorde potente, pronto para ressoar. Sempre fui a maestrina da orquestra doméstica, a mulher que afinava instrumentos emocionais com toques sutis e notas de encorajamento. Minha bisavó, uma cantora de fados imigrante, me transmitiu o ritmo da resiliência, afirmando que uma alma forte dança mesmo em tempestades. Aos 72, porto compassos de êxtases efêmeros, silêncios prolongados e uma vibração interna que pulsa como tambor em ritual. Havia embarcado para visitar primo Álvaro em Ouro Preto, noites de violão e histórias de minas abandonadas. Regressei com o espírito ecoando, ávida por retomar composições interrompidas, ensinando netos a dedilhar cordas. O trem trepidante me depositou na rodoviária.
e trilhei o caminho habitual, notando o crepitar de folhas sob os pés. Mas ao contornar a igreja velha, o espetáculo, bens pessoais dispersos, como se uma orquestra houvesse se dissolvido em caos. Suspeitei de furto ou vendaval humano até avistar a partitura improvisada fixada no muro, com a notação elegante de meu neto adotivo, Luís, que eu guiei nas primeiras escalas musicais. Vó, lamentamos, mas minha tia-avó está viúva e precisa do quarto. Organizei para ti. As notas desafinadas feriram como corda rompida. 50 anos orquestrando para ele, desde adotá-lo órfão até vê-lo harmonizado com Beatriz, pai de gêmeos, Arthur e Elisa. 50 anos como regente, compositora de serenatas, afinadora de conflitos, agora reduzida a uma nota marginal. Não entoei lamentos, não forcei a sinfonia. Fiquei parada, absorvendo a disritmia, enquanto uma cadência rebelde ascendia, como solo de violino em ópera trágica. Chamei o companheiro de coral, seu Bento, vizinho de ensaios e confidente de áreas confidenciais. Ele irrompeu ofegante, com fúria nos olhos envelhecidos. Catarina, isso é desarmonia total. Como ousaram? Mas eu já compunha o próximo movimento, além do Requiem. Juntos, reunimos a partitura da minha vida. Cada harpa miniatura, cada verso rimado, cada eco de melodia preservada. Carregamos para sua van e eu anunciei: dirijo a cabana nas colinas. Seu Bento franziu a testa, pasmo. Poucos sabiam da cabana isolada que conquistei 8 anos atrás, em encosta arborizada, como estúdio para composições solitárias. Era modesta, mas ressonante, custeada com royalties de canções folclóricas gravadas em festivais. Naquele ocaso, metamorfoseou-se em meu teatro particular. Atingimos o refúgio à meia luz, envolto em névoa e canto de pássaros noturnos, com salas acústicas, uma cozinha para infusões inspiradoras e um terraço para contemplar constelações como notas em pentagrama. Enquanto afinávamos o espaço, seu Bento confidenciou: vi a tia de Beatriz chegando com baús 4 dias pós sua ausência. Comporam isso em segredo, aguardando o silêncio. A revelação soou como acorde dissonante, confirmando a sinfonia premeditada. Não improviso, mas ópera calculada. Na alcova de madeira, sob lençóis tecidos por mim, uma sinfonia nova se esboçou. Não rogaria aplausos, não improvisaria cenas. Explorei no laptop leilões de imóveis, maestros jurídicos, partituras para a Renascença. A mansão central, palco de Luís, permanecia sob minha regência desde a adoção formal. Se me rebaixavam a eco faint, descobririam o volume de uma sinfônica plena. Às 5 da aurora, orquestrei. Transmutaria o desdém em ouverture triunfal. Minha contenção não era pausa, era crescendo latente. A ópera remonta à adoção solitária há 30 anos. Meu companheiro de duo, falecido em palco aos 55 por aneurisma, deixou Luís aos 12, prodígio musical em formação. Eu, compositora freelance, ampliei concertos particulares para nos sustentar. Despertava ao nascer do sol, afinava instrumentos, lecionava até o ocaso, ainda harmonizando suas noites de pesadelos órfãos. Luís era melódico, mas instável. Eu o serenava com cantigas e duetos improvisados. Diplomou-se em música aos 28, êxtasis que me fez vibrar como harpa. Contratado em orquestra, encontrou Beatriz em recital, uma flautista de linhagem aristocrática. Inicialmente, temi o desafino, não por inveja, mas pela mudança de tom.
Éramos dueto inseparável. Subitamente um trio desequilibrado, mas compus apoio, celebrando o enlace. No compromisso, cedi a mansão para pós-núpcias, sonhando com netos entoando coros. A união foi sinfônica. Liquidei partituras raras, herdei violinos ancestrais para bancar fração. Ver Luís em fraque, ao lado de Beatriz em cetim, elevou minha alma. Instalados, o prelúdio harmonioso. Auxiliava em arranjos. Beatriz elogiava minhas composições. Mas variações surgiram. Luís criticava meus ensaios barulhentos, sugerindo silêncio. Beatriz alegava alergia à poeira de partituras. Eu modulava, baixando o volume, arquivando obras. Com Arthur nascendo, exultei. Compus berceuses para a gravidez, tocava a harpa para acalmar, mas pós-natal, isolada. Vó, suas cordas podem acordar os gêmeos. Magoada, persistia em afazeres, polindo instrumentos infantis. Elisa veio intensificando. Só participava orquestrada, como convidada externa. O caçula imaginário selaria, mas o do gêmeo bastou para o exílio sutil. Sentia-me eco-distante no próprio auditório. Conquistei a cabana em sigilo, com prêmios de concursos melódicos, como bastidores pessoais. Locava-a para retiros artísticos, a renda como acorde de autonomia. Quando o último hóspede partiu, preservei vazia, visitando para afinar ecos, fantasiando solos, até o regresso da jornada, quando a cabana deixou de ser ensaio. Nos compassos iniciais ali, desarmonia inicial evoluiu para a clareza harmônica. Seu bento surgia com frutas colhidas narrando fofocas. O bairro zumbi com sua expulsão. Catarina. Ninguém nota a audácia de Luís. Vergonha primordial transfigurou-se em motivação rítmica. Luís apareceu no sexto movimento, vacilante, entoando: "Foi intermezzo, vó." A tia precisa de abrigo. Escutei em pausa, oferecendo chá de ervas, replicando com estacato. Ele maravilhou-se com a cabana. "Você compôs isso em segredo?" "Sim, neto. Sempre tive partituras ocultas. Saiu desafinado, sem o clímax aguardado. Beatriz veio sequencial, com gêmeos como coral. Vovó das canções retorne." Percebi a regência manipuladora. Ansiavam maestrina sem cachê. Questionei inforte. "Querem minhas melodias sem aplausos?" Ela tropeçou, partiu em fúria. "Você desafinou, Catarina." Desafinei para ressoar verdadeiro. Contatei tia Melina em outra província. Desfiei a sinfonia. Ela vibrante. Compõe a sua ópera solo agora. Ressoou como refrão. Decidi auditar a mansão. Convidei Pirito, um veterano chamado Otávio, que louvou a cabana e projetou sinfonia financeira para a residência urbana. Fomos. Cacofonia imperava. Tia de Beatriz estupefata. "Sou regente proprietária, avaliando venda." Tensão orquestral. Consultei a advogada, doutora Lorena, que confirmou domínio. Posse exclusiva. Desalinho legal. Disparei notificação, outorgando 30 compassos para evacuação. Respostas familiares. Assaltos vocais, parentes longínquos entoando. Laços são eternos. Mas onde harmonizavam na minha desonra? Sustentei o tom. Prazo findo, desmontaram. Vendida a mansão, investi em novas escalas. Peregrinei por festivais europeus, aprendi lira antiga, integrei ensemble de veteranos musicais. Encontrei Dona Eulália, que superou deserção similar, fundando coral comunitário. Troca de áreas curou dissonâncias. Luís reapresentou-se atos depois penitente, rogando perdão.
concedi visitas aos gêmeos sob minha batuta. Aos 72, orquestro sinfonias digitais, exploro ritmos exóticos, forjo harmonias autênticas. Minha contenção inaugural foi o prelúdio da minha vibração despertada. Se esta ópera reverbera, vocalize. Qual seria a sua nota em tal partitura? Acabei de emergir de um retiro silencioso nas serras de Petrópolis, onde o nevoeiro denso e as meditações guiadas por monges me ajudaram a desenredar os nós da alma, trocando sussurros com estranhos que buscavam paz interior. Ao voltar para o agito de Niterói, cidade de pontes e baías que espelham minha vida entrelaçada, o abalo veio como uma maré alta e inesperada. Meus diários encadernados em couro, coleções de conchas colhidas em praias distantes e o telescópio antigo para observar estrelas, tudo lançado na garagem como vestígios de uma era extinta. Meu nome é Teresa Lima Barbosa, tenho 67 anos e, até esse amanhecer úmido, interpretava minha jornada como um mapa náutico traçado com rotas de devoção e ventos adversos. Mas naquele momento, com a chuva fina borrando as páginas, entendi que minha navegação complacente havia virado naufrágio e minha bússola interna um farol potente para guiar a salvação. Sempre fui a cartógrafa da família, a mulher que mapeava caminhos emocionais com precisão e estrelas guias. Minha tia, uma navegadora de rios amazônicos, me legou o senso de direção, afirmando que uma exploradora verdadeira segue o curso mesmo em correntes contrárias. Aos 67, carrego coordenadas de aventuras partilhadas, tempestades engolidas e uma bússola que aponta para horizontes inexplorados. Havia zarpado para o retiro com Dona Olga, companheira de observações astronômicas, dias de silêncio e contemplação celeste. Retornei com a mente clara, ansiosa por retomar vigílias noturnas, ensinando netos a ler constelações. O táxi me deixou no cais residencial e naveguei as ruas molhadas, sentindo o salitre no ar. Mas, ao atracar em casa, o desastre. Itens pessoais vogando à deriva, como se eu fosse uma marinheira desertora. Suspeitei de pirataria ou vendaval doméstico, até divisar o mapa rabiscado preso na âncora da porta com a traçada incerta de minha filha, Ana, que eu orientei nas primeiras rotas escolares. Mãe, desculpe o vendaval, mas o irmão de meu marido está falido e atraca aqui. Não há porto para você. Os traços tremidos me afundaram como âncora pesada. 38 anos cartografando para ela, desde o nascimento até vê-la ancorada com Marcelo, mãe de 2 faróis, Pedro e Isabel. 38 anos como navegadora-chefe, provedora de rumos, decifradora de tormentas, agora tratada como carga excedente. Não ergui velas de fúria, não forcei o convés. Fiquei ancorada, assimilando a deriva, enquanto uma correnteza audaz surgia, como monção em mar calmo. Sinaleirei para o faroleiro vizinho, seu Carlos, parceiro de pescarias e confidências sob luas cheias. Ele aportou veloz, com olhos de tempestade. Teresa, isso é motim? Como ousaram zarpar sem ti? Mas eu já plotava a nova rota, além do naufrágio. Juntos, recolhemos o tesouro. Cada sextante, cada carta estelar, cada relíquia que mapeava a minha odisseia. Embarcaram na sua lancha e eu declarei: rumamos para a ilha. Seu Carlos piscou, estupefato. Poucos cartografavam a pequena ilha particular que conquistei 10 anos atrás, em Bahia remota, como base para expedições solitárias. Era singela, mas soberana, adquirida com prêmios de concursos de astronomia amadora. Naquela borrasca, transformou-se em meu arquipélago. Desembarcamos ao alvorecer,
A ilha envolta em bruma e canto de gaivotas, com cabanas ventiladas, uma cozinha para puxões marítimas e um observatório para escrutinar céus. Enquanto atracávamos os bens, seu Carlos desvendou. Viu o irmão de Marcelo chegando com carga pesada 5 dias após sua zarpa. Traçaram isso em calmaria, aguardando o vazio. A descoberta afundou como iceberg, provando a navegação premeditada. Não improviso, mas frota organizada. Na cabana de bambu, sob redes tecidas, uma bússola nova girou. Não suplicaria ancoragem, não dramatizaria maremotos. Explorei no binóculo digital. Leilões de propriedades, capitães jurídicos, rotas para renovações. A residência continental, Porto de Ana, seguia sob minha capitania desde o divórcio. Se me viam como deriva, aprenderiam o perigo de subestimar uma cartógrafa astuta. Às 3 da madrugada, tracei. Converteria o motim em expedição vitoriosa. Minha bússola não era desvio. Era rumo firme. A cartografia inicia antes, no divórcio turbulento, há 22 anos. Meu ex, um marinheiro mercante, zarpou para horizontes distantes aos 52, deixando Ana aos 18, navegando direito marítimo. Eu, astrônoma hobbyista, multipliquei palestras sobre estrelas para nos manter à tona. Despertava com auroras, preparava mapas celestes, lecionava até crepúsculos, ainda traçando rotas para suas noites de inseguranças paternas. Ana era visionária, mas volúvel. Eu a guiava com lendas estelares e abraços firmes. Formou-se aos 25, glória que me fez brilhar como supernova. Empregada em firma naval, encontrou Marcelo em conferência, um engenheiro de portos de clã influente. Inicialmente pressenti desvio, não por ciúme, mas pela mudança de curso. Éramos dupla inseparável. De repente, frota expandida. Mas plotei suporte, abençoando a aliança. No enlace, cedi o porto residencial para pós-casamento, vislumbrando netos mapeando os céus. A união foi estelar. Vendi telescópios vintage, herdei bússolas da tia para custear porção. Ver Ana em vestido de ondas, ao lado de Marcelo em uniforme, elevou minha constelação. Atracados, o prelúdio navegável. Auxiliava em observações. Marcelo apreciava meus cálculos lunares. Mas desvios emergiram. Ana questionava meus binóculos intrusivos, alegando privacidade. Marcelo sugeria atualizar o observatório. Eu recalculava, diminuindo escrutínios, arquivando cartas. Com Pedro nascendo, celebrei. Tracei horóscopos para a gravidez. Vigiava noites para acalmar. Mas pós-parto, bloqueada. Mãe, suas estrelas confundem o bebê. Ferida, prosseguia em tarefas, polindo lentes infantis. Isabel veio, agravando. Só participava cartografada, como observadora externa. O caçula fictício selaria, mas o par bastou para o exílio sutil. Sentia-me cometa distante no próprio firmamento. Adquiri a ilha em segredo, com doações de sociedades astronômicas como ancoradouro pessoal. Aluguei-a para retiros estelares, a renda como estrela guia de independência. Quando o último navegante zarpou, mantive deserta, visitando para alinhar coordenadas, sonhando com solitárias. Até o retorno do retiro, quando a ilha deixou de ser miragem. Nos primeiros meridianos ali, turbulência inicial, evoluiu para a clareza náutica. Seu Carlos aportava com peixes frescos, relatando maremotos sociais. A Bahia fervilha com sua expulsão, Teresa. Ninguém acredita na ousadia de Ana. Desonra inicial,
transmutou-se em vento favorável. Ana surgiu no 7º dia, hesitante, navegando. Foi temporal passageiro, mãe. O irmão precisa de abrigo. Ouvi em calmaria, oferecendo rum de coco, respondendo com precisão. Ela admirou a ilha. Você mapeou isso em oculto? Sim, filha, sempre tive arquipélagos secretos. Partiu desorientada, sem o drama marítimo. Marcelo veio em sequência, com netos como bússolas. Vovó das estrelas, volte ao curso. Discerni a manobra, ansiava um cartógrafa sem taxa. Indaguei em alto mar, querem meus mapas sem gratidão? Ele balançou, zarpou enfurecido. Você desviou, Teresa. Desviei para sobreviver. Sinaleirei tia Viviana em litoral distante. Desenhei o mapa. Ela trovejou. Navegue sua rota solo agora. Ecoou como sirene. Resolvi escrutinar a residência. Chamei perito, um marinheiro reformado chamado Vicente, que elogiou a ilha e projetou tesouro para o imóvel continental. Rumamos. Caos reinava. Irmão de Marcelo atônito. Sou capitã proprietária, calculando venda. Tensão como maremoto. Consultei jurista, doutor. Paulo, que afirmou soberania. Domínio total, expulsão viável. Lancei sinal, concedendo 40 dias para Zarpa. Reações familiares, assaltos navais, parentes oceânicos opinando. Laços são correntes eternas. Mas onde ancoravam na minha desgraça? Mantive o leme. Prazo esgotado. Desatracaram. Vendido o porto, investi em novas latitudes. Voyagei por arquipélagos andinos. Aprendi astrofotografia. Juntei-me a clube de navegadores seniores. Encontrei Dona Margarida, que venceu abandono similar, erguendo observatório comunitário. Troca de coordenadas sarou desvios. Ana reapareceu ondas, depois, arrependida, pedindo perdão. Permiti visitas dos netos, sob minha estrela. Aos 67, traço mapas digitais, exploro constelações exóticas, forjo alianças autênticas. Minha calmaria inicial foi o farol da minha navegação despertada. Se este mapa ressoa, sinalize. Qual rumo tomaria em tal odisseia? Acabei de descer de uma expedição ecológica pelas florestas de Foz do Iguaçu, onde o rugido das cataratas e as trilhas úmidas me reconectaram com a essência selvagem da natureza, trocando saberes com guias indígenas que narravam mitos ancestrais sobre rios vivos. Ao regressar para o calor úmido de Cuiabá, terra de pantanais e céus infinitos que moldaram minha visão de mundo fluida, o tremor veio como uma enchente repentina. Minhas sementes raras de plantas exóticas, mapas topográficos desenhados à mão e o binóculo para avistar aves migratórias, tudo submergido na lama da entrada como resquícios de uma era inundada. Meu nome é Luísa Cardoso Vieira, tenho 69 anos e, até esse meio-dia escaldante, via minha saga como um rio caudaloso, nutrido por correntes de lealdade e inundações de renúncias. Mas naquele fluxo, com o sol queimando a pele, percebi que minha fluidez havia virado pântano e minha correnteza contida um dilúvio pronto para transbordar. Sempre fui a hidróloga da linhagem, a mulher que canalizava emoções turbulentas com diques de paciência e fluxos de orientação. Minha madrinha, uma pescadora de águas profundas do Pantanal, me ensinou que uma guardiã das correntes segue o leito mesmo em secas prolongadas. Aos 69, transporto vazantes de júbilos efervescentes, inundações represadas e uma corrente que deságua em oceanos desconhecidos.
havia fluído para a expedição com seu Ramiro, companheiro de observações ornitológicas, dias de remo e contos de aves extintas. Voltei com o espírito irrigado, sedenta por retomar monitoramentos, guiando netos a identificar voos. O jipe me largou na margem urbana e naveguei as vias alagadas pela chuva recente, sentindo o vapor subir do asfalto. Mas ao desaguar em casa, o dilúvio, pertences pessoais boiando como se eu fosse uma afluente obstruída. Suspeitei de transbordamento ou sabotagem hidráulica, até avistar o esquema hidráulico rabiscado no dique da porta, com o traçado sinuoso de meu sobrinho, Felipe, que eu redirecionei nas primeiras lições de navegação. Tia, perdoe a cheia, mas a prima de minha esposa está grávida e deságua aqui. Não há vazão para você. Os contornos borrados me submergiram como represa rompida. 42 anos canalizando para ele, desde adotá-lo em cheia familiar até vê-lo irrigado com Letícia, pai de trigêmeos, João, Maria e Pedro. 42 anos como engenheira hidráulica, provedora de fluxos, desobstruidora de entupimentos emocionais, agora tratada como sedimento acumulado. Não ergui barragens de ira, não forcei o leito. Fiquei represada, assimilando a vazante, enquanto uma monção ousada ascendia como o rio em cheia pós-estiagem. Irriguei sinal para a guardiã vizinha, Dona Elsa, parceira de coletas botânicas e confidências em margens pantaneiras. Ela desaguou rápida, com olhos de tormenta. Luísa, isso é alagamento criminoso? Como ousaram represar você? Mas eu já traçava o novo curso, além da inundação. Juntos, drenamos o tesouro. Cada raiz, cada esquema fluvial, cada vestígio que mapeava minha hidrologia. Carregamos para sua canoa motorizada e eu anunciei. Desaguamos para o delta. Dona Elsa piscou, atônita. Poucos mapeavam o delta particular que conquistei 7 anos atrás, em braço de rio remoto, como estação para pesquisas solitárias. Era primitiva, mas vital, custeada com subsídios de projetos ambientais. Naquela cheia, metamorfoseou-se em meu ecossistema. Atingimos o local, ao poente, o delta envolto em garças e zumbido de insetos, com abrigos elevados, uma cozinha para infusões pantaneiras e um mirante para escrutinar horizontes aquáticos. Enquanto canalizávamos os bens, Dona Elsa desvendou. Vi a prima de Letícia chegando com bagagem 6 dias após sua vazante. Traçaram isso em calmaria, aguardando o seco. A revelação afundou como dique falho, provando a hidráulica premeditada. Não improviso, mas sistema irrigado. Na rede suspensa, sob mosquiteiros tecidos, uma vazante nova se formou. Não suplicaria drenagem, não dramatizaria cheias. Explorei no dispositivo à prova d'água. Leilões de terras úmidas, hidrólogos jurídicos, canais para renovações. A morada central, leito de Felipe, seguia sob minha engenharia desde a adoção. Se me viam como lama, aprenderiam o risco de subestimar uma hidróloga perspicaz. Às 2 da aurora, irriguei. Converteria o represamento em desague triunfal. Minha represão não era estagnação, era fluxo latente. A hidrologia inicia antes, na adoção turbulenta há 28 anos. Meu parceiro de expedições, afogado em rio aos 54 por correnteza traiçoeira, deixou Felipe aos 14, aspirante a biólogo em formação. Eu, ecologista autônoma, multipliquei monitoramentos pantaneiros para nos manter à tona. Despertava com neblinas, preparava armadilhas fotográficas, catalogava até o poente, ainda canalizando suas noites de vazios adotivos. Felipe era fluido, mas instável. Eu o irrigava com lendas aquáticas e abraços firmes.
Graduou-se aos 27, glória que me fez transbordar como cachoeira. Empregado em reserva, encontrou Letícia em campo, uma botânica de clã rural. Inicialmente, pressentia obstrução, não por inveja, mas pela mudança de vazão. Éramos duo, inseparável. De repente, afluentes múltiplos. Mas plotei suporte, abençoando a confluência. Na união, cedi o leito residencial para pós-casamento, vislumbrando netos mergulhando em poças. A união foi caudalosa. Vendi sementes raras, herdei binóculos da madrinha para custear fração. Ver Felipe em traje de campo, ao lado de Letícia, em véu florido, elevou minha correnteza. Atracados, o fluxo inicial. Auxiliava em coletas, Letícia elogiava meus mapas ecológicos. Mas desvios emergiram. Felipe questionava meus equipamentos invasivos, alegando perturbação. Letícia sugeria ecologizar o jardim alagado. Eu recalculava, reduzindo incursões, arquivando dados. Com João nascendo, celebrei. Tracei rotas para a gravidez, vigiava noites para acalmar. Mas pós-parto, bloqueada. Tia, suas plantas atraem mosquitos para os trigêmeos. Ferida, prosseguia em tarefas, filtrando águas infantis. Maria veio, agravando. Só participava mapeada como observadora externa. Pedro selou, o trio bastou para o represamento sutil. Sentia-me vapor distante no próprio delta. Adquiri o delta em sigilo, com doações de ONGs ambientais como reservatório pessoal. Aluguei-o para expedições guiadas, a renda como fluxo de autonomia. Quando o último grupo desaguou, mantive seco, visitando para monitorar ciclos, sonhando com solitárias. Até o retorno da expedição, quando o delta deixou de ser miragem. Nos primeiros fluxos ali, turbulência inicial evoluiu para a clareza hidráulica. Dona Elsa aportava com frutos silvestres, relatando cheias sociais. O Pantanal borbulha com sua expulsão, Luísa. Ninguém acredita na ousadia de Felipe. Desonra inicial transmutou-se em monção favorável. Felipe surgiu no 8º dia, hesitante, fluindo. Foi cheia temporária, tia. A primeira precisa de abrigo. Ouvi em calmaria, oferecendo chá de ervas pantaneiras, respondendo com precisão. Ele admirou o delta. Você irrigou isso em oculto? Sim, sobrinho. Sempre tive afluentes secretos. Partiu desorientado, sem o drama aquático. Letícia veio em sequência, com trigêmeos como boias. Tia das plantas, volte ao fluxo. Discerni a manobra. Ansiavam hidróloga sem taxa. Indaguei em alto rio. Querem meus canais sem gratidão? Ela balançou, desaguou enfurecida. Você represou, Luísa! Represei para sobreviver. Irriguei madrinha Zilda em margem distante. Desenhei o esquema. Ela trovejou. Flua sua corrente solo agora. Ecoou como cascata. Resolvi escrutinar a morada. Chamei perito, um pescador reformado chamado Nestor, que elogiou o delta e projetou tesouro para o imóvel central. Rumamos. Caos reinava. Prima de Letícia atônita. Sou engenheira proprietária calculando venda. Tensão como enchente. Consultei jurista doutora Helena, que afirmou soberania, domínio total, drenagem viável. Lancei sinal, concedendo 50 dias para a vazante. Reações familiares, assaltos fluviais, parentes pantaneiros opinando. Laços são rios eternos. Mas onde desaguavam na minha desgraça? Mantive o dique, prazo esgotado. Desatracaram. Vendido o leito, investi em novas bacias. Voyagei por deltas amazônicos, aprendi etnobotânica.
juntei-me à rede de ecologistas seniores. Encontrei seu Armando, que venceu abandono similar, erguendo reserva comunitária. Troca de sementes sarou obstruções. Felipe reapareceu correntes depois, arrependido, pedindo perdão. Permiti visitas dos trigêmeos sob minha vazão. Aos 69, traço canais digitais, exploro biomas exóticos, forjo confluências autênticas. Minha calmaria inicial foi o dique da minha hidrologia despertada. Se este fluxo ressoa, sinalize. Qual curso tomaria em tal hidrologia? Acabei de emergir de uma imersão cultural em festivais de folclore no Recife, onde os ritmos pulsantes do maracatu e as cores vibrantes das fantasias me reavivaram memórias adormecidas, compartilhando danças com artesãos que teciam narrativas de ancestralidade. Ao pisar de novo no solo fértil de Goiânia, cidade de parques verdejantes e avenidas que ecoem minha vida entrelaçada com raízes profundas, o sismo veio como um vendaval de poeira vermelha. Minhas tapeçarias bordadas com motivos indígenas, coleções de máscaras rituais e o tear manual para afiar linhas de histórias, tudo lançado no quintal como fragmentos de um mosaico despedaçado. Meu nome é Beatriz Nunes Almeida. Tenho 64 anos e, até esse entardecer alaranjado, vi a minha existência como um tear gigante, tecendo fios de união e padrões de abnegação. Mas naquele tecelume, com o vento carregando fios soltos, compreendi que minha trama complacente havia virado rasgo e minha urdidura contida, um bordado audaz pronto para se entrelaçar. Sempre fui a tecelã da tapeçaria familiar, a mulher que entrelaçava laços emocionais com agulhas de empatia e padrões de orientação. Minha ancestral, uma fiandeira de algodão do sertão, me legou o ofício da persistência, declarando que uma artesã verdadeira fia mesmo em fios embaraçados. Aos 64, carrego malhas de festejos tecidos, rasgos remendados e uma teia que se expande em padrões inusitados. Havia partido para o festival com Dona Lourdes, companheira de bordados coletivos, noites de roda e lendas de tecelãs encantadas. Regressei com a alma entrelaçada, ansiosa por retomar oficinas, guiando netos a afiar primeiros pontos. O ônibus me depositou na terminal arborizada e trilhei as alamedas floridas, sentindo o aroma de terra molhada. Mas ao virar o tear da rua, o desfiado, itens pessoais dispersos, como se eu fosse uma linha supérflua. Suspeitei de desfiamento ou vendaval artesanal, até avistar o padrão rabiscado no tiar da porta, com o traço entrelaçado de minha afilhada, Clara, que eu ensinei nas primeiras malhas infantis. Madrinha, lamente o embaraço, mas o avô de meu companheiro está solitário e tece aqui. Não há trama para você. Os fios tortos me desfiaram como agulha quebrada. 39 anos tecendo para ela, desde batizá-la em rito familiar até vê-la entrelaçada com Gustavo, mãe de duplas, Alice e Bento. 39 anos como mestra tecelã, provedora de padrões, desembraçadora de nós afetivos, agora tratada como retalho descartado. Não ergui teares de fúria, não forcei o bordado. Fiquei entrelaçada, assimilando o rasgo, enquanto um padrão rebelde surgia, como malha em tear livre pós-confinamento. Liguei para o fiandeiro vizinho, seu Orlando, parceiro de feiras artesanais e confidências em rodas de fiação. Ele surgiu veloz, com olhos de tormenta. Beatriz, isso é desfiamento vil. Como ousaram destecer você? Mas eu já urdia o novo padrão, além do desfiado. Juntos, recolhemos o fio. Cada bordado, cada máscara, cada vestígio que tecia minha saga. Carregamos para sua carroça
e eu declarei: tecemos para o ateliê. Seu Orlando piscou, estupefato. Poucos teciam o ateliê particular que conquistei 9 anos atrás, em Viela Criativa, como estúdio para criações solitárias. Era simples, mas vibrante, financiado com vendas de tapeçarias em exposições. Naquela borrasca, transformou-se em meu tear mestre. Alcançamos o espaço ao crepúsculo, o ateliê envolto em luzes de lanternas e zumbido de abelhas urbanas, com salas arejadas, uma cozinha para tinturas naturais e um sótão para vislumbrar horizontes tecidos. Enquanto entrelaçávamos os bens, seu Orlando desvendou. Vi o avô de Gustavo chegando com fardos 7 dias após sua fiação. Urdiaram isso em segredo, aguardando o vazio. A revelação rasgou como linha puída, provando o tecelume premeditado. Não improviso, mas malha organizada. No tiar suspenso, sob cobertores bordados, um padrão novo se formou. Não suplicaria remendo, não dramatizaria desfios. Explorei no tablet tingido, leilões de imóveis, artesãos jurídicos, padrões para renovações. A casa central, tear de Clara, seguia sob minha urdidura desde essa filiação. Se me viam como retalho, aprenderiam o risco de subestimar uma tecelã astuta. Às 4 da aurora, teci. Converteria o desfiamento em tapeçaria triunfal. Minha contenção não era nó, era trama latente. O tecelume inicia antes, na afiliação turbulenta há 26 anos. Meu companheiro de feiras, desfiado por doença aos 53 em tear traiçoeiro, deixou Clara aos 16, aspirante a designer em formação. Eu, artesã autônoma, multipliquei exposições para nos manter tecidas. Despertava com auroras, preparava tintas, vendia até o poente, ainda urdindo suas noites de vazios afetivos. Clara era criativa, mas instável. Eu a entrelaçava com lendas de fiandeiras e abraços firmes. Graduou-se aos 29, glória que me fez bordar como festival. Empregada em ateliê, encontrou Gustavo em evento, um escultor de clã artístico. Inicialmente pressenti embaraço, não por inveja, mas pela mudança de padrão. Éramos duo inseparável. De repente, tapeçaria expandida, mas plotei suporte, abençoando a união. Na aliança, cedi o tear residencial para pós-casamento, vislumbrando netos, fiando malhas. A união foi entrelaçada. Vendi bordados raros, herdei teares da ancestral para custear fração. Ver Clara em vestido tecelado, ao lado de Gustavo em traje folclórico, elevou minha teia. Instalados o padrão inicial. Auxiliava em criações, Gustavo elogiava meus motivos étnicos, mas desvios emergiram. Clara questionava meus fios rústicos, alegando modernidade. Gustavo sugeria atualizar o ateliê caseiro. Eu recalculava, trocando padrões, arquivando designs. Com Alice nascendo, celebrei. Tracei malhas para a gravidez, vigiava noites para acalmar, mas pós-parto bloqueada. Madrinha, suas tintas mancham os duplos. Ferida, prosseguia em tarefas, tingindo roupas infantis. Bento veio, agravando. Só participava urdida, como artesã externa. O caçula fictício selaria, mas a dupla bastou para o desfiamento sutil. Sentia-me fio distante no próprio tear. Adquiri o ateliê em sigilo, com prêmios de concursos artesanais como reservatório pessoal. Aluguei-o para workshops, a renda como fio de autonomia. Quando o último aluno desfiou, mantive vazio, visitando para bordar ciclos, sonhando com solitárias. Até o retorno do festival, quando o ateliê deixou de ser miragem. Nos primeiros fios ali,
Turbulência inicial evoluiu para clareza tecelã. Seu Orlando aportava com linhas frescas, relatando fofocas sociais. A vila tece com sua expulsão, Beatriz. Ninguém acredita na ousadia de Clara. Desonra inicial transmutou-se em padrão favorável. Clara surgiu no 9º dia, hesitante, tecendo. Foi embaraço temporário, madrinha. O avô precisa de abrigo. Ouvi em calmaria, oferecendo chá de ervas tingidas, respondendo com precisão. Ela admirou o ateliê. Você urdiu isso em oculto? Sim, afilhada, sempre tive teares secretos. Partiu desorientada, sem o drama artesanal. Gustavo veio em sequência, com duplos como agulhas. Madrinha das malhas, volte ao padrão. Discerni a manobra. Ansiava um tecelã sem taxa. Indaguei em alto tear. Querem meus bordados sem gratidão. Ele balançou, desfiou enfurecido. Você embaraçou, Beatriz. Embaracei para sobreviver. Liguei para a ancestral Zoraida, em vila distante. Desenhei o padrão. Ela trovejou. Fiz sua tapeçaria solo agora. Ecoou como roda girante. Resolvi escrutinar a casa. Chamei perito, um fiandeiro reformado chamado Vasco, que elogiou o ateliê e projetou tesouro para o imóvel central. Fomos. Caos reinava. Avô de Gustavo atônito. Sou tecelã proprietária, calculando venda. Tensão como rasgo. Consultei jurista, doutor. Miguel, que afirmou soberania. Domínio total, desfiamento viável. Lancei sinal, concedendo 35 dias para desfiado. Reações familiares, assaltos tecidos, parentes folclóricos opinando. Laços são fios eternos, mas onde entrelaçavam na minha desgraça? Mantive o tear. Prazo esgotado, desfiaram. Vendido o tear, investi em novas malhas. Viajei por tecelagens andinas, aprendi tingimentos ancestrais, juntei-me a coletivo de artesãs seniores. Encontrei Dona Flora, que venceu abandono similar erguendo galeria comunitária. Troca de padrões sarou embaraços. Clara reapareceu fios depois, arrependida, pedindo perdão. Permiti visitas dos duplos sob minha urdidura. Aos 64, teço designs digitais, exploro motivos exóticos, forjo tapeçarias autênticas. Minha calmaria inicial foi o tiar da minha tecelagem despertada. Se esta tapeçaria ressoa, sinalize. Qual padrão tomaria em tal tecelume?